Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Nós te bendizemos nessa noite, exaltamos porque tu és santo, tu és bom, tua bondade, teu amor dura para sempre. Que a tua palavra nos encontre nessa noite. Rendemos a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração somente ao único Deus verdadeiro, nosso Deus e o nosso Abba, nosso Pai. A ti rendemos o nosso coração, a ti rendemos a nossa vida, a ti rendemos tudo que temos e somos. E nessa noite te louvamos, te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bem-vindos todos nessa noite ao nosso culto. Os irmãos estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais em nosso culto online. Nós hoje temos uma palavra do Senhor para o seu coração e nós queremos ler a palavra hoje em Hebreus capítulo 3, versículo de número 7. Nós vamos ler Hebreus 3, do 7 ao 19, e depois nós vamos ler Hebreus capítulo 4, do 1 ao 3. Então vamos começar aqui do capítulo 3, versículo de número 7. Na minha Bíblia, o tema dessa mensagem aqui, desses versículos, é o perigo da incredulidade e da desobediência. O perigo da incredulidade e da desobediência. Diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. A palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Quero falar sobre algumas coisas nessa noite que a gente começou a falar domingo sobre o fim dos tempos, né? Dando uma pincelada sobre Mateus 24 e o perseverar até o fim, algumas coisas que vai acontecer nos últimos dias. E esse texto do livro de Hebreus é um texto interessante porque ele tem várias advertências
sobre nós estarmos atentos à voz de Deus, principalmente quando existe uma promessa divina sobre nós. Mas esse texto ele fala sobre 3 assuntos específicos. Ele fala sobre incredulidade, ele fala sobre não ouvir a voz de Deus, e ele fala sobre descanso, o descanso de Deus. E eu quero nessa noite, numa breve palavra, trazer para vocês um entendimento que o Senhor tem colocado no nosso coração sobre esses dias. E a minha pergunta, diante de todas as circunstâncias que nós temos enfrentado nesses dias de adversidade, a minha pergunta é: você crê que nós podemos estar no descanso de Deus, mesmo em meio a tudo que está acontecendo hoje? Você crê que pode haver um estado espiritual, uma segurança espiritual tão poderosa, que nós venhamos estar nesse descanso do Senhor? A pergunta é: isso é possível? E a resposta é sim. E aí uma das coisas que nós temos que aprender é que o maior desafio que nós temos como filhos de Deus em dias onde nós estamos passando por tribulação ou enfrentando algum tipo de adversidade, o nosso maior desafio como filhos de Deus é não nos esquecer do que Deus nos prometeu. É não nos esquecer do que Deus garantiu. É não nos esquecer do que Deus nos falou. Porque quando nós nos esquecemos daquilo que Deus nos disse, nós entramos no caminho da incredulidade. E aí o versículo 7, que é um dos versículos-chave do livro de Hebreus, do capítulo 3 principalmente, diz: por isso assim diz o Espírito Santo. Não é nenhum profeta falando, não é nenhum pastor falando, é o próprio Espírito Santo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no deserto, no dia da tentação. E aqui a exortação do Espírito Santo ela é muito clara. Qual é o tempo de Deus? Quando é que Deus fala? E aí a própria palavra nos responde que o tempo de Deus não é ontem, o tempo de Deus não é amanhã, o tempo de Deus é hoje. Nos dando a entender que se nós nos esquecermos hoje do que Deus diz, nosso amanhã será sabotado e nós iremos viver refém das nossas experiências, que muitas vezes são movidas por derrotas, por perdas ou por circunstâncias que nós às vezes atribuímos a Deus como se Deus fosse causador delas. E é interessante porque o escritor de Hebreus, quando ele quer falar de rebeldia, ele usa, por ser um escritor provavelmente judeu, que conhecia a história do povo de Israel, ele usa o exemplo do momento de maior rebeldia contra Deus, que foi a trajetória do povo que Deus tirou da escravidão. Aquele povo não conseguiu compreender a importância da voz de Deus. E quando você não consegue compreender a importância de ouvir a voz de Deus hoje, e quando diz se hoje ouvir, está dizendo que todos os dias nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aí talvez você pense: pastor, mas como é que isso é possível, ouvir a voz de Deus todo dia? Você tem a Bíblia nas mãos. Se você orar e ler a Bíblia, todos os dias a voz de Deus vai estar falando com você. Mas além da Bíblia, o Espírito Santo fala conosco diretamente, por meio do testemunho interior. O que não pode acontecer é que nós deixemos de dar ouvidos à voz de Deus e comecemos a ouvir outras vozes. Por isso, a carta às 7 igrejas da Ásia, todas elas terminam com a seguinte exortação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, nos ensinando que existe uma diferença entre escutar e ouvir. A gente prega uma palavra como essa e tem muita gente escutando, mas a pergunta é: quem está ouvindo? Quem está ouvindo o que Deus está falando? E ouvir é muito mais que escutar. É como aquela mãe que dá um recado para o filho, e o filho então sai para cumprir o recado, daqui a pouco ele pensa e lembra: a mãe falou o que mesmo? E aí ele volta lá e diz: mãe, você disse o quê?
Ele escutou da primeira vez que a mãe falou, mas ele não ouviu. Porque ouvir é muito mais do que deixar que entre pelos ouvidos. Ouvir é deixar que desça para o coração, é absorver a palavra de uma maneira tão fiel que você e a palavra se tornam uma só coisa. Por isso, o Espírito Santo exorta nas 7 igrejas da Ásia, lá no livro de Apocalipse, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Não quem tem ouvidos, escute apenas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui a exortação é justamente a mesma exortação. Nesses dias que estamos vivendo, nunca houve tanta necessidade de nós ouvirmos a voz de Deus diariamente. Primeiro porque nós estamos vivendo em um turbilhão de muitas vozes. A voz da crise, a voz do pânico, a voz do terror, a voz do medo, as vozes das pessoas que já tiveram a experiência da dor. E todas essas vozes externas, elas têm a tendência de criar em nosso coração o que aconteceu com o coração do povo que foi lá no deserto destruído, de gerar em nosso coração incredulidade. E é interessante porque aqui a incredulidade é tratada como o pecado que destruiu aquele povo. E de fato, o pecado principal, inicial, foi a incredulidade. Como é que a gente descobre isso? Quando Jesus diz assim: quando o Espírito Santo vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz: do pecado, porque não creem em mim. Então a incredulidade é tida aqui como o pecado que pode destruir pessoas que têm uma promessa divina. Preste atenção nisso. A incredulidade é tido aqui como um pecado que pode destruir pessoas que têm uma promessa divina. Aí sabe aquela história da música? Quem tem promessa de Deus não morre não? É mentira. Porque entre a promessa liberada e o cumprimento da promessa existe uma jornada, existe um caminho. E o seu comportamento nesse caminho é que vai dizer se você morre ou não morre antes da promessa se cumprir. Porque aqui está falando de um povo que Deus tirou do Egito com uma promessa. E a promessa de Deus não foi matá-los no deserto. A promessa de Deus foi levá-los a uma terra que mana leite e mel. Então por que houve uma mudança no meio do caminho? Por que no meio do caminho essa geração ficou lá prostrada no deserto? Porque diferente de Josué e de Calebe, eles duvidaram de Deus. E eles permitiram que a incredulidade entrasse no coração deles. A minha pergunta para você nessa noite, que está aqui, para aqueles que estão em casa, na internet: você tem uma promessa de Deus? Eu tenho uma promessa de proteção. Vamos falar das promessas que nós temos sobre nós? Eu tenho uma promessa de proteção. A promessa de proteção é: nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas isso pode não se cumprir na vida de um filho de Deus. Como se Deus que fez a promessa, como se somente Deus fosse responsável pelo cumprimento da promessa. Mas o texto aqui nos ensina que mesmo havendo uma promessa, você pode morrer sem viver a promessa. Quando? Quando você permite que as vozes externas, ou o que você está vendo, anule aquilo que Deus falou. E nesses dias eu quero te perguntar: você está crendo mais no que Deus te disse, ou no que você está ouvindo no dia a dia, no jornal, no rádio, na internet, nas redes sociais, na televisão? Onde é que está os seus ouvidos? Que voz você tem ouvido? Porque esse texto aqui, ele mostra um povo que tem uma promessa. Mas aí o versículo de número 12 fala algo muito interessante. Ele diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente.
Interessante isso aqui, porque o escritor de Hebreus diz que quando você deixa de crer no que Deus disse, o seu coração é tido como um coração o quê? Mau. A gente fala, fulano é bom de coração, fulano é ruim de coração. Mas o que a Bíblia define como um coração mau? Aqueles que não creem no que Deus diz. E aqui ele diz que nenhum de vocês tem um coração mau e descrente, versículo 12, que se afaste do Deus vivo. Olha só, presta atenção nisso aqui. Todas as vezes que eu permito que a incredulidade comece a agir na minha vida, eu vou me afastar de Deus. Não é Deus que vai se afastar de mim. Sou eu que vou me afastando dele. Então, um conselho. Cuidado com as pessoas que você anda. Porque quanto mais incrédulas, mais afastadas de Deus as pessoas ficam. E afastar aqui não é sair da presença, até porque eu digo que é impossível nós sairmos da presença de Deus, né? Não se sai da presença de um Deus que está em todo lugar. Mas existe uma diferença entre estar em uma relação com esse Deus que está em todas as partes e se afastar daquilo que Deus diz. Então, aqui está bem claro que a maneira de se afastar de Deus é deixando de acreditar no que Ele diz. Quando você deixa de acreditar no que Deus diz, quando você permite que o seu coração se endureça e se torne descrente, não creia mais na promessa, naquilo que Deus está falando, sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com aquele povo lá no deserto. E aí o livro de Números, capítulo 14, esse capítulo 14 de Números é o capítulo decisivo da trajetória desse povo aqui. Porque é quando os 12 espias voltam depois de olhar a terra tão prometida por Deus. E quando eles voltam, 10 deles dizem assim, realmente a terra é boa. Está aqui o cacho de uva que nós trouxemos, 2 homens trazendo um cacho de uva. Já imaginou o tamanho dessa uva? Ou o tamanho desse cacho de uva? Realmente a terra é boa. Mas os gigantes que lá estão, nós seremos como o pão nos dentes deles, vão mastigar a gente. É impossível conquistar aquela terra. Quando eles viram o gigante, eles se esqueceram do que Deus falou. Quando eles viram o desafio, eles se esqueceram da voz de Deus. O discurso de Josué e Caleb é totalmente o oposto. Eles dizem assim, a terra é tudo o que Deus disse e nós iremos tomá-la, e aqueles gigantes serão como o pão nos nossos dentes. Interessante. A grande pergunta nessa noite é, qual a diferença de Josué e Caleb para aqueles outros 10? Eles viram a mesma coisa. Eles ouviram a mesma promessa. Eles serviam ao mesmo Deus. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que Josué e Caleb, lá diz no texto, eles tinham um espírito diferente. O espírito de fé deles, eles acreditavam no que Deus falava. E aqui nós temos uma exortação para esses dias em que nós estamos vivendo diante de previsões cada vez mais catastróficas. A pergunta é, você vai acreditar no que Deus diz ou você vai acreditar em tudo que você está vendo acontecer? Mas pastor, o senhor é cego, o senhor não está vendo tudo que está acontecendo, o tanto de morte que está tendo, tudo. Eu prefiro acreditar na promessa. Eu prefiro permanecer na fé. E permanecer na fé é entender que mesmo em meio a todas as consequências mais adversas, Deus permanece sendo Deus e permanece tendo o controle de tudo. Aí então, o versículo 17 diz, contra quem Deus se indignou durante os 40 anos? Não foi contra os que pecaram? E o pecado aqui é a incredulidade. Aí no versículo de número 1 e 2 do capítulo 4 diz assim, portanto, visto que nos foi deixada a promessa,
Olha só, agora está falando de nós. Não está falando mais da geração que saiu do Egito, está falando de mim, de você. Nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Aí tem gente que lê isso aqui e pensa que o descanso de Deus é a morte. Mas aqui não está falando da morte. Aqui está falando de descansar em Deus, estando vivo. O que é o descanso? É ter certeza de que o Pai está cuidando de cada um de nós. Então ele diz assim, e aqui tem um dos segredos mais poderosos de como a incredulidade surge. Diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, a mim e a você. Exatamente como aconteceu com aquele povo que saiu do Egito. Só que aí vem uma exortação tremenda, queridos, que nos faz entender muita coisa. Por exemplo, por que algumas pessoas estão no mesmo ambiente, servindo ao mesmo Deus, tendo a mesma experiência, mas têm um comportamento diferente. Aí ele nos ensina aqui, mas a palavra que eles ouviram não trouxe proveito. Como assim? A palavra de Deus pode não trazer proveito, mas Deus disse que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Mas aqui esse texto está dizendo que mesmo uma palavra vinda de Deus pode não ter proveito na vida de alguém. Como assim, pastor? Se Deus disse que a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Mas aqui está dizendo que a palavra que eles ouviram da boca de Deus não trouxe proveito. E por que não trouxe proveito? Porque não foi unida à fé. Algumas versões dizem assim, porque não foi misturada com a fé. Outras versões dizem, porque não foi recebida com fé. Nos ensinando que mesmo uma palavra vinda da parte de Deus pode não ter resultado na vida de alguém. Não, impossível. A palavra de Deus não frutifica em um coração incrédulo. Um coração incrédulo para a palavra de Deus é como uma terra seca, onde você pode pegar a semente mais preciosa que existe e jogar ali. Ela não vai nascer. Porque aqui esse texto nos ensina algo muito importante. Não é suficiente ter uma promessa de Deus. Não é suficiente ouvir a palavra de Deus. Não é suficiente acreditar em Deus. Tudo isso só tem real valor se estiver realmente fundamentado em uma fé bíblica. Não uma fé que se move pelas circunstâncias, não uma fé que um dia está aqui animado, acreditando, mas amanhã, quando ouve uma notícia ruim, entra em desespero. Essa não é a fé bíblica. Então vai dizer que a palavra não trouxe proveito na vida deles, porque não estavam unidos por meio da fé com aqueles que ouviram, ou seja, aqueles que receberam a palavra, não receberam em fé. E o que é não receber a palavra em fé? É duvidar do caráter de Deus. É acreditar mais no que os olhos estão vendo, no que os ouvidos estão ouvindo, do que naquilo que Deus está falando. E toda pessoa que segue essa linha de pensamento, ela vai viver uma vida de tribulação constante. Mas quando você tem convicção de que Deus é fiel à sua palavra, e aí o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz assim, eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Sabe o que isso significa? Que Deus, quando encontra alguém que crê, um coração que acredita no que Ele diz, Deus não respeita a circunstância adversa, mas Ele faz o sobrenatural acontecer, porque Ele é fiel. Então nessa noite eu quero fechar falando 3 coisas importantes. Primeira delas, você tem uma promessa para esses dias. Uma promessa de proteção, uma promessa de provisão, uma promessa de cuidado. Minha pergunta é, você vai viver essa promessa? Ah, pastor, eu vou. Então, segundo conselho, abandone todo tipo de incredulidade. Não dê ouvidos às circunstâncias, dê ouvidos à voz de Deus. Mesmo se tudo à sua volta disser que não, acredite naquilo que Deus disse. E terceiro,
Alimente sua fé nesses dias. Como é que me alimenta a fé, pastor? Ouça aquilo que edifica. Não dê ouvidos às más notícias, mas dê ouvidos às boas novas. Então alimente sua fé, lendo a palavra, mergulhando na Bíblia, ouvindo ministrações que tragam para o seu coração certeza da ação divina, da convicção de que o Pai está cuidando dos seus. Porque se você proceder assim, sabe o que vai acontecer? Você vai passar por todo esse ano, que para muita gente é um ano amaldiçoado, mas eu me recuso a receber essa palavra. Eu quero dizer que esse ano, mesmo em meio a todo o caos, eu vou viver no descanso e nas promessas do Senhor, porque é no deserto que Deus cumpre promessa também. No meio do deserto, Deus cumpre muitas promessas. No meio da tormenta, no meio do caos, Ele estabelece o seu caminho. E é aí aonde nós, filhos de Deus, encontramos o descanso. Não é quando nós entramos na terra. O descanso não vem quando entramos na terra. O descanso vem quando nós confiamos em Deus. Se eu confio em Deus, eu posso estar em qualquer circunstância, a palavra dele vai me guardar, vai me livrar e vai me dar certeza de que a fidelidade de Deus não muda nunca. Então nessa noite, querido, você que está aqui, você que está em casa, não deixe que a incredulidade crie raiz no seu coração. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos orar? Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus, para nós orarmos. Senhor Jesus, querido, nós queremos orar sobre a Tua palavra nessa noite. É ela que produz em nosso coração a fé que destrói toda mentira e engano. Eu quero orar por aqueles irmãos, Senhor, que nesses dias já se encontram desanimados, abatidos na fé. Que mesmo quando ouvem uma palavra do Senhor, é como se uma incredulidade já estivesse implantada no coração deles e criado raiz. Eu quero te pedir nessa hora, com a tua mão poderosa, arranca toda a raiz da incredulidade. E eu quero te pedir nessa hora, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor traga sobre os teus filhos um tempo de cumprimento de promessa. Desperta o coração dos teus filhos para crer em Ti. Desperta o coração dos teus filhos para acreditar naquilo que o Senhor tem dito. Senhor, eu me recuso a ouvir toda voz que seja contrária à Tua palavra. Eu me recuso a ouvir toda voz que seja contrária àquilo que está escrito na Tua palavra. Porque podem mudar os reinos, podem mudar os homens, Pai. Podem mudar as estações, mas a Tua palavra não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, todo espírito de medo, todo espírito de incredulidade, todo sentimento que entrou no coração dessa pessoa, que tem feito com que ela viva crises emocionais ou de qualquer tipo, seja agora banido em nome do Senhor Jesus. E eu quero te pedir, Pai, traz sobre os teus filhos um tempo totalmente diferente e novo. Meu Deus, que em meio a toda essa crise, os teus filhos vivam milagres sobrenaturais. Que eles testemunhem do que o Senhor está fazendo, que eles testemunhem do que o Senhor está realizando, que eles testemunhem aquilo que o Senhor está criando, construindo no coração deles. Nós rejeitamos toda mentira trazida pelo inimigo, toda tentativa de se implantar medo, de implantar pânico, não na nossa casa, Satanás. Você não tem autoridade sobre os nossos lares, você não tem autoridade sobre os nossos familiares, você não tem autoridade sobre o que nos pertence, você não é bem-vindo e você não tem direito em nossa propriedade. Quem manda, quem governa nossas vidas é o Senhor Jesus, e é sobre a palavra deles que nós estamos protegidos, é sobre a palavra dele que nós estamos guardados, e nessa noite nós dizemos, Pai, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no Teu cuidado, e nós confiamos que tudo
tudo se ajustará conforme a tua vontade, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Você que está em casa, quero incentivar você a participar da nossa jornada de paternidade. Amanhã nós teremos a nossa terceira aula, já foram 2, você pode assistir. É só você entrar no site joaldoalmeida.com.br, fazer a sua inscrição. Ministramos a primeira aula sobre vencendo o espírito da orfandade ontem, sobre a importância da paternidade biológica e a fundamentação que ela traz para a vida. E amanhã estaremos falando sobre o caráter paternal do nosso Deus, nosso Abba Pai. Então não fique de fora, porque tem sido bênção. Beijo no coração de todos, graça e paz.